Voltamos para o programa Ribeirão em Debate e desta feita quero perguntar aos dois entrevistados aqui a experiência que vocês tiveram nesse evento que houve no Rio de Janeiro, que é o Rio Mais 20. O Sebastião Donizete foi lá, a convite, não sei exatamente de quem, mas para tratar sobre resíduos sólidos. O Henrique, como pesquisador da Universidade Real da Suécia, também esteve lá trabalhando com biocombustíveis e outros assuntos. Então eu gostaria de saber, Sebastiãozinho, como é que foi esse bate-papo lá, como é que foi essa interação com esse pessoal no Rio de Janeiro e do mundo, e o que você achou do evento, você achou que isso é importante para as futuras gerações, o que há de concreto com essa relação aí de resíduos sólidos que você constatou lá? Bom, assim, a experiência foi extremamente importante estar no Rio de Janeiro, por várias razões, mas que eu destacaria duas delas. Uma, que a ida nossa lá foi a partir de um trabalho que já dura aí 4 para 5 anos, em que temos sustentado que a coleta e destinação dos resíduos sólidos, não importa a origem deles, mas de modo geral os domiciliares, deva dar-se com a participação efetiva das comunidades sociais. E na medida em que as comunidades possam elas decidirem o que fazer com os resíduos que elas produzem, como modo de implicá-las no processo de coleta e destinação. E sustentando a participação dessas comunidades nesse processo, daí então fomos chamados lá para participar dessa experiência. Há movimentos sociais espalhados pelo Brasil afora e fora do Brasil, que pediu que nós falássemos exatamente de como se daria a participação dessas comunidades no processo de coleta e destinação dos resíduos sólidos, sobretudo e com ênfase nos resíduos sólidos domiciliares. Tivemos uma preocupação de estabelecer diferenças até conceituais entre coleta, destinação e disposição dos resíduos, a partir da necessidade de que a partir da constatação, melhor dizendo, de que só pela compreensão conceitual é que nós vamos de fato situar onde essas comunidades, onde os movimentos sociais devem atuar fortemente para termos uma coleta e uma destinação adequada dos resíduos, e onde inicia, de fato, a utilização dos resíduos para outros fins, como, por exemplo, fins energéticos, como, por exemplo, a produção de insumo agrícola e por aí vai. Então, nesse ponto, foi altamente produtivo o encontro. É claro que a Rio Mais 20, ela contou com vários eventos paralelos e só o tempo vai permitir, penso eu, nos permitir dizer qual de fato foi a conquista e o avanço. Mas eu parto do princípio que o avanço se deu em colocar pessoas do planeta todo numa discussão comum, tá? E alterando um pouco o eixo da discussão. Antes só econômico, depois ambiental e econômico, agora social também. Então essa tríade que eu acho que foi relevante trazer e teve na pauta das nações. Então o evento teve esse marco histórico, e eu costumo dizer, um marco regulador para o futuro, porque colocou na pauta definitivamente das nações a discussão conjunta de 3 problemas cruciais do mundo, tá? O econômico, o ambiental e o social. Bacana. Henrique, e você? Você é doutorando em políticas energéticas do Instituto Real de Tecnologia da Suécia, tem uma parceria lá com as organizações das Nações Unidas, e vocês também fizeram um trabalho com a universidade da qual você é doutorando, a ONU, e o INPE, né, o Instituto Militar de Engenharia.
foi exposto lá, houve um espaço para discussão do seu trabalho. No que consistiu o seu trabalho especificamente no Rio Mais 20? Meu trabalho na Rio Mais 20, como você bem disse, foi uma parceria entre a minha universidade, eu faço doutorado, no Instituto Real de Tecnologia, com uma agência das Nações Unidas, a Agência para o Comércio e Desenvolvimento. E um tema que diria que é complementar ao tema apresentado pelo promotor Sebastião. Ao invés de ser resíduos sólidos, nós tratamos de biocombustíveis, principalmente biocombustíveis líquidos e gasosos, biogás, etanol, biodiesel. Como se sabe, tem vários países que procuram utilizar os biocombustíveis líquidos por vários motivos, seja ele segurança energética, para ter mais opções de misturar com gasolina ou utilizar biocombustível na forma pura, como o etanol no Brasil, na Suécia, em alguns lugares dos Estados Unidos, ou misturar na gasolina por algo como 5, 10%. Mas para fazer essa introdução é muito complicado e os países procuram muitas vezes a ajuda de organismos internacionais para definir qual a melhor estratégia para fazê-lo. Mas não só se limita a transporte, a biocombustíveis para transporte, mas também para, por exemplo, fogões a etanol ou usar óleo vegetal ou biodiesel para geração de eletricidade. Isso acontece muito, principalmente em regiões onde não se tem uma rede elétrica desenvolvida, tem assim, África, em algumas regiões isoladas da Amazônia, e por aí vai. A nossa participação na Rio Mais 20 foi uma congregação de 3 instituições principais, com vários parceiros, o IME, o Instituto Militar de Engenharia, as Nações Unidas, via a UNCTAD, e o Instituto Real de Tecnologia na Suécia, para discutir experiências de diversos tipos de aplicação de estratégias para biocombustíveis que funcionam pró-desenvolvimento, seja no Brasil, África, América Latina, Ásia. Então havia muitos palestrantes que deram várias perspectivas interessantes, como evitar os problemas relacionados aos biocombustíveis e maximizar as vantagens. Bacana. E aproveitando aí, trocando um pouquinho, transformando a linguagem mais simples aí do Sebastião, ela diz respeito à coleta de lixo, né? Aquele lixo que nós produzimos na nossa residência, vidros, latas, plásticos, e além da destinação que nós temos que dar a esse material, existe aí um trabalho que o Sebastião vem desempenhando, que é de uma cooperativa de catadores de lixo, não é, Sebastião? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência com os catadores de lixo, sobre essa cooperativa que você é associado aí como um dos gestores. Então, assim, isso faz parte de um projeto. Nós criamos em parceria há um tempo atrás, o que nós chamamos de projeto Mãos Dadas, que ele quer ser um projeto que seja fomentador e indutor de políticas de inserção social por meio dos resíduos sólidos, especialmente os domiciliares, na convicção de que as pessoas podem fazer do resíduo sólido fonte de renda, tá? E de conquista de autonomia e de autoestima, né? E ao mesmo tempo, projetado isso no tempo, ela pode refletir redução significativa de custos para o poder público, tanto de investimentos em saúde quanto investimentos sociais, mas sobretudo com gastos diretos com a coleta e destinação e mesmo a disposição dos resíduos. Então o projeto Mãos Dadas parte de uma crença de que é absolutamente viável e possível inserir comunidades de pessoas que queiram, elas, sobretudo os historicamente chamados de catadores de lixo no Brasil, tá, para participar desse processo. Para viabilizar esse projeto, nós entendemos que deveríamos trabalhar no sistema de cooperativas sociais ou empreendedoras. No caso de Ribeirão Preto, optamos pela cooperativa social, que em verdade é uma forma de congregar pessoas que vivem, tá, da coleta de resíduos, organizá-las, dar-lhe organização e logística para que eles, catando o lixo, triem esse lixo e coloquem, eu estou usando a palavra lixo, mas ela é absolutamente inadequada hoje. A gente prefere falar de resíduos, a comunidade científica toda fala hoje em resíduos,
que é uma diferença significativa disso aí. Então, esses grupos de pessoas formadas em cooperativa, criando essa logística, pode então colocar no mercado. Isso obviando toda a atividade deles e, dentro de uma expressão sua, minimizando os custos e maximizando os resultados. É mais ou menos essa a ideia que a gente quer com as cooperativas. A cooperativa Mãos Dadas, que leva o mesmo nome do projeto, hoje ela está lá na Branca Salles. Nós já tivemos época em que tínhamos 150 cooperados, hoje está em torno de 50, e vencemos uma etapa do projeto. A etapa foi de formar o grupo e a experiência jurídica e social e econômica da cooperativa. Agora nós vamos trabalhar focado na estrutura, organização e logística da cooperativa e do próprio projeto. Por exemplo, criando um centro de triagem de resíduos, né? Para que, tendo o centro de triagem, nós possamos depois fazer contato direto com os compradores do material reutilizável e reciclável, né? E uma observação, Pacini, hoje é preciso que fique bem nítido para todos nós que lidamos nessa área, 3 conceitos básicos, tá? A coleta, a destinação e a disposição dos resíduos. São 3 fases de um processo complexo e único. Tá. Né? Só pediria nós vamos prosseguir nesse assunto, mas a gente tem que ter um intervalinho e aí a gente volta com esse assunto muito, muito rico, muito importante, porque isso nada mais, nada menos implica nossa obrigação com as futuras gerações. Isso é muito sério e aqui nós temos duas pessoas que estão pensando para o futuro dos nossos netos, bisnetos e assim por diante. Então aguarde aí, fique aí, nós voltaremos a discutir esse assunto tão interessante.